12:02, como tem sido costume nos últimos dias, o jornal deste sábado começa mostrando como está o cenário de avanço do coronavírus em Goiás. A repórter Danila Bernardes tem as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Danila. Bom, ontem teve uma reunião para discutir aí o enfrentamento à pandemia, né? O que foi dito nessa reunião? Boa tarde para você. Pois é, Michele, a gente tem acompanhado aí que os números têm crescido rapidamente, né? Estamos vivendo o chamado pico da doença e por isso essa preocupação e as diversas discussões com relação ao combate à pandemia. Ontem, como você disse, teve essa reunião aí com o Ministério Público, as secretarias de saúde do Estado e também a Secretaria de Saúde de Goiânia e representantes da Associação dos Hospitais de Alta Complexidade. Então foi discutido diversos assuntos, como por exemplo, a assistência que está sendo dada a esses pacientes, a taxa de ocupação tanto de enfermarias como também de UTIs, o desabastecimento, como a gente trouxe ontem a notícia aqui, já da escassez de alguns tipos de medicamentos, né, como sedativos, relaxantes musculares, que são usados aí no tratamento para quem tem complicação da doença e também as medidas de flexibilização que estão sendo tomadas e de isolamento. Existe, inclusive, foi mencionada aí, existe uma possibilidade de fechamento do comércio, das atividades não essenciais por um período determinado, seria um período aí de 10 dias para conter, né, para realmente dar uma barrada aí no avanço da doença. Mas o certo é que essa reunião não tem o poder de decisão e na segunda-feira vai ter a reunião aí, como nós já anunciamos aqui durante a semana, do governador Ronaldo Caiado com representantes, com prefeitos das cidades do interior do estado de Goiás, com todas as cidades do estado de Goiás, e nessa reunião o governador vai mostrar aí a preocupação que ele tem com relação a esse avanço, vai apresentar também os investimentos que foram feitos, né, que foram possíveis ser feitos pelo estado durante esse período e pode ser realmente que seja discutida essa questão de fechamento, de endurecimento das regras aí para que a doença seja contida nos próximos dias. Diante disso tudo, a gente separou os números aqui para atualizar para vocês a situação da doença hoje aqui no estado de Goiás. Olha só, Goiás tem registrado 21.579 casos, está aí na tela, 21.579 casos, são 774 casos em 24 horas, 429 mortes, são 20 mortes em 24 horas, a gente está comparando esse número aí com o mesmo número que foi divulgado ontem, mais ou menos nesse horário, entre 11 horas e meio-dia, e são mais de 54 mil casos com suspeita da doença. As cidades aí liderando essa situação: Goiânia, 6.298 casos da doença, 73 em apenas 24 horas, são 149 mortes, 10 mortes em 24 horas de um dia para o outro. Rio Verde, a segunda cidade aí com 6.013 casos e 47 mortes, e Aparecida de Goiânia com 2.387 casos, foram mais de 200, né, de um dia para o outro, e 37 mortes, foram 3 mortes a mais de aparecidenses em apenas 24 horas. E a gente quer ressaltar que tanto Rio Verde como Aparecida, as prefeituras de lá, as secretarias de saúde, explicaram que essas mortes de ontem para cá são todas de idosos, né? Pessoas que fazem parte aí do grupo de risco. Então a gente faz aquele lembrete aí da importância de realmente ter o isolamento para essas pessoas do grupo de risco, principalmente nesse momento que a doença avança, né, com muita rapidez aqui em Goiás, Michele. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações.